Pessoal, eu vou falar aqui as possibilidades do cálculo do F, do fator de atrito, para o cálculo da fórmula universal de perda de carga, mas para isso precisa ter o entendimento das possibilidades, das equações que existem para o cálculo de fator de atrito sem a utilização do gráfico de Moody, tá? Para isso foi feito um experimento, o experimento de Reynolds, onde ele definiu, onde ele classificou os tipos de escoamento. Então ele classificou aí os tipos de escoamento que matematicamente foi em função da grandeza aqui, dessa equação aqui, melhor dizendo, do número de Reynolds, onde o número de Reynolds ele é calculado pela massa específica, velocidade, diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica. E a gente sabe também que a viscosidade cinemática ela é igual à viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Portanto, o número de Reynolds ele pode ser reescrito sendo velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Tá, então, à medida que ia se abrindo esse registro, mais ou menos, essa instalação aqui montada, com um corante vermelho, esse corante vermelho, à medida que está o escoamento mais, o escoamento passando aqui menor, a vazão menor, eu tinha um comportamento praticamente linear desse corante dentro do tubo. E à medida que abre-se o registro, vai se tornando mais turbulento. Então, numericamente falando, a ocorrência desses comportamentos ocorreram pelos seguintes valores. Então, um valor de Reynolds menor ou igual a 2000, ele permanecia laminar, então linear. Então, Reynolds classificou como escoamento laminar. O Reynolds maior ou igual a 4000 começou a ter então esse comportamento turbulento, bem turbulento, Então, Reynolds classificou como turbulento. E tem também uma situação intermediária chamada de transição, ou seja, para o Reynolds maior que 2000, mas o Reynolds menor que 4000. Então, foi classificado como um escoamento de transição. Quando o escoamento é laminar, ou seja, o Reynolds menor que 2000, menor ou igual a 2000, o fator de atrito é facilmente calculado pela equação F igual a 64 sobre Reynolds. Tá? Agora, quando o escoamento ele é turbulento, ele ainda tem outras 3 possibilidades. Eu fiz uma outra figurinha aqui para mostrar fisicamente o porquê dessas 3 outras possibilidades. Então, esse tubo aqui, com esse certo diâmetro, com a vazão nesse sentido, forma-se aqui o diagrama de velocidades, com o núcleo turbulento. Ainda tem também aqui a velocidade média que ocorre no tubo. E verifica aqui que tem uma formação de uma subcamada laminar ou viscosa, Então, para essa situação aqui, eu vou fazer um zoom aqui para essa situação, onde ocorrem 3 situações, Então, fazendo um zoom aqui entre a parede da tubulação e a subcamada laminar ou viscosa, a gente consegue enxergar isso aqui. Então, se a rugosidade representada pela letra epsilon, ela estiver abaixo dessa subcamada viscosa, eu tenho então um escoamento turbulento, mas considerado liso. Se essa subcamada viscosa estiver
estiver sendo aflorada, né? Tiver a parede, melhor dizendo, né? A rugosidade da parede do tubo estiver aflorando essa subcamada viscosa, então eu tenho um escoamento turbulento, só que rugoso, tá? Eu fiz uma outra figurinha aqui explicando melhor, né? Então, aqui essas possibilidades. Então, se a rugosidade estiver abaixo da subcamada viscosa laminar, é o turbulento liso. Se estiver aflorando a subcamada, né, a rugosidade estiver aflorando, então turbulento rugoso. E um intervalo disso, entre essas duas situações, eu tenho o escoamento turbulento misto. Tá? O cálculo do fator de atrito nessas situações aqui, principalmente no turbulento liso e no misto, a equação para cálculo de F, ele fica com a grandeza F no fator de atrito dos dois lados da equação. E aí, em geral, se utiliza-se o gráfico de Moody. Só que tem algumas equações, né, desenvolvidas por alguns estudiosos, que falam o seguinte, que se eu fizer uma conta aí, uma relação entre Reynolds elevado a 0,9 dividido pelo diâmetro e a rugosidade D sobre epsilon, se isso aqui for menor que 31, então está ocorrendo essa situação, turbulento liso, né? Ou seja, a rugosidade não está aflorando a subcamada viscosa. Para essa situação aqui, então, o cálculo do fator de atrito é igual a menos 2 vezes log 5,62 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9. Tudo isso elevado a menos 2. Agora, se essa relação Reynolds elevado a 0,9 dividido D sobre epsilon for maior que 448, então o escoamento é turbulento rugoso, então o cálculo de F vai ser F igual a menos 2 vezes log rugosidade, né? Então a rugosidade está tendo influência no cálculo do fator de atrito, dividido por 3,71 vezes diâmetro, tudo isso elevado a menos 2. Agora, se Reynolds elevado a 0,9 dividido D sobre epsilon for maior que 31, maior ou igual a 31, e menor ou igual a 448, então ele está um escoamento, é classificado como escoamento turbulento misto, ou seja, está no intervalo entre o liso e o rugoso. E aí o cálculo de F, na verdade, ele vai simplesmente somar as duas equações, as duas situações. Então, menos 2 vezes log, aí aqui vai entrar a situação de liso, 5,62 dividido por Reynolds elevado a 0,9, mais a situação de rugoso, epsilon, dividido 3,71 diâmetro, tudo isso elevado a menos 2, tá? Então são essas três possibilidades para quando o escoamento for turbulento, ou seja, Reynolds maior que 4.000, né? Quando ele for um escoamento turbulento, ele pode ser turbulento liso, turbulento rugoso ou turbulento misto, né? Aqui eu fiz as equações mais apresentáveis aqui, né? Então, para Reynolds maior que 4.000, é um escoamento turbulento, e aí se essa relação Reynolds elevado a 0,9 menor que 31 ocorrer, então ele é turbulento liso. E aí o cálculo de F usa essa equação. Se for o Reynolds elevado a 0,9 D sobre epsilon maior que 448, turbulento rugoso, então o cálculo de F é por essa equação. Agora, se tiver um intervalo entre 31 e 448, turbulento misto, e o cálculo de F é por essa equação. O fator de atrito é importante para depois a gente
calcular a perda de carga pela fórmula universal. ΔH igual a F, L sobre D, comprimento vezes diâmetro, vezes o termo cinético, né? Lembra lá de Bernoulli o termo cinético, né? Velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, no próximo vídeo aí, eu vou demonstrar essa equação aí de perda de carga pela fórmula universal, tá certo? Obrigado, eu espero ter contribuído. Até a próxima.